Olá, a paz do Senhor, o meu nome é Rebeca, eu estou me apresentando caso você seja novo aqui no nosso canal ou esteja recebendo esse vídeo de algum amigo, de algum parente, sei lá. Desde já, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E essa nossa página, esse nosso canal no YouTube, ele tem algumas playlists que são direcionadas às minhas aulas de seminário, tá? Aos meus alunos, então são vídeos privados só para eles, para os meus alunos. E tem uma playlist especial aqui chamada Não é Autoajuda, é Ajuda do Alto, onde eu coloco aqui alguns vídeos sobre aconselhamento bíblico, algumas dicas de plano de leitura, que tipo de livros escolher, alguns estudos sobre alguns livros bíblicos. E o objetivo dessa playlist, desse canal, que está relacionado ao meu perfil no Instagram, que tem o mesmo nome, Não é Autoajuda, é Ajuda do Alto. O objetivo dele é fornecer ferramentas não só de estudo bíblico, mas principalmente de aconselhamento cristão, de aconselhamento bíblico. É uma área que a gente tem visto que está muito carente, não só nas igrejas, mas no mundo secular, né, de uma forma bem geral. Eu já trabalho na área da educação há quase 20 anos, tanto na área da educação secular, como na área de educação cristã. Então, eu posso dizer que tenho um pouquinho de experiência no assunto que eu vou tratar com vocês hoje, tá bom? Então, eu espero que seja um momento enriquecedor para a sua vida, que seja um momento que traga muitas reflexões, transformações. Se você estiver assistindo sozinho, não é? Você for solteiro, salva aí nos seus favoritos, para quando você conhecer aquela pessoa especial com quem você vai dividir a vida, você poder mostrar esse vídeo para ele ou para ela e ser um momento de diálogo, de interação entre vocês. Afinal de contas, a criação dos filhos, que é o nosso tema de hoje, é um assunto muito importante e que precisa ser discutido desde o namoro, tá bom? E se você já é casado ou casada, esse vídeo você também disponibiliza para o teu cônjuge, para ele assistir. E eu acho que vai ser uma pauta bem interessante para vocês dois conversarem, trocarem ideias e tirarem as conclusões de vocês, com certeza, tá? Já tem um tempo que eu venho me sentindo tocada para falar sobre a criação dos filhos aqui com vocês, na nossa playlist do Não é Autoajuda, é Ajuda do Alto. E antes que você comece a assistir, eu queria te pedir que pausasse esse vídeo aí agora e fizesse uma oração, que você conversasse com Deus, para que Ele derrubasse as barreiras do teu coração, para que você pudesse ouvir e compreender esses conselhos com o coração mais aberto, tá bom? Se você é pai ou mãe, ou se você pretende ser um dia, que você compreenda que essa tarefa tão árdua e tão difícil que é criar os filhos, né? Colocar pessoas tão preciosas no mundo para contribuir com o mundo, é uma tarefa que exige muito de nós, tá? E que a gente tem que estar sempre disposto a melhorar, a crescer e a aprender, tá bom? Então dá um pause aí agora, faz essa oração, pede para o Senhor abrir o teu coração e eu vou esperar. Orou? Tudo certo? Então vamos seguir em frente, tá? Então, antes de mais nada, nós precisamos aprender que somos todos pecadores. Pois é. Não quero tratar você aqui como se você fosse ignorante, né? Você pode até estar pensando aí, poxa, quem ela pensa que é? Tá querendo me ensinar a fazer o meu papel? Tá querendo dizer que eu sou pecador? Poxa, eu já sou crente, crio os meus filhos na igreja. E essa menina aí tá querendo agora dizer que eu não sei o que eu tô fazendo. Bem, antes de mais nada, eu quero lhe dizer que esse orgulhozinho que a gente tem de achar que não precisa ouvir conselho de ninguém sobre como criar nossos filhos, esse orgulho também é pecado, tá? Então, a gente precisa se despir dessa ideia de que quem manda aqui sou eu, o filho é meu, crio do jeito que eu quiser, crio do jeito que eu achar melhor
E a gente precisa compreender que aqui no mundo o único mestre é Jesus, tá? O único orientador, o único norte que nós precisamos ter é a Bíblia. Então, no final das contas, nem eu nem você sabe nada, tá? Agora, nós precisamos estar dispostos, sim, a usar a palavra de Deus como guia, como norte, como orientador. Então, para começar, todos somos pecadores, porque herdamos a natureza de Adão e Eva. E aí a gente tem uma dificuldade de compreender que as crianças nascem no pecado. A gente tem aquela ideia que foi alimentada desde da Idade Média, desde os estudos de Rousseau e de vários outros filósofos da educação, essa ideia de que a criança é pura, que ela não tem pecado, que ela não tem defeito, que ela aprende a fazer coisas erradas porque vai convivendo com os adultos. E isso é antibíblico. A Bíblia diz em Romanos 3, do capítulo 3, do versículo 9 ao 20, que todos nós pecamos. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus, através do pecado de um só homem. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia aí. Eu vou pegar a minha e vou abrir aqui. Não vou ler todos os versículos, porque senão a gente vai ficar com um vídeo muito grande. Mas eu peço que você, com calma, anote essas referências em casa, tá? E faça essas leituras. Faça essas leituras porque vão ser muito enriquecedoras para você. Se você não anotou, é Romanos. A primeira referência que a gente vai ver é Romanos 3, do verso 9 ao 20. Esse trecho aqui fala que todos nós somos injustos por causa do pecado. Todos nós somos filhos de Adão e Eva, tá? Então, aqui no verso 10 diz o seguinte, que não há nenhum justo, nenhum sequer, nenhuma pessoa que diga de si própria, eu sou justo, eu sou uma pessoa correta, eu não erro nunca, eu não tenho pecado, eu não tenho defeito. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, né? Todos estão vivendo a sua vida distantes do Senhor, distantes da orientação de Deus, tá? Até que nós sejamos resgatados, né, pela graça divina. Mas mesmo sendo resgatados, né, pela salvação que é concedida por Cristo, pelo sacrifício de Cristo, nós não estamos imunes à nossa natureza humana. Ela vai continuar nos acompanhando ao longo da nossa vida, a nossa natureza pecaminosa, tá? Que é fruto desse primeiro erro lá do Éden. Então, em Romanos, o capítulo 5, o versículo 14 e o 15, diz o seguinte: todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Então, ao mesmo tempo que nós fomos afastados de Deus por meio do pecado de Adão, o sacrifício de Cristo nos deu a oportunidade de nos achegarmos a Deus novamente. Mas isso não nos isenta de errar e de pecar, né? Eu costumo dizer nas minhas aulas que um dia nós vamos chegar à estatura de varão perfeito, né? Como Paulo fala ali nas epístolas aos Coríntios. Nós vamos chegar a esse ápice, né? De estarmos 100% à semelhança de Cristo. E quando nós chegarmos a esse ápice, é o momento da gente partir para a glória, tá? Então, tá perto de morrer. Então, a exemplo de Sansão, por exemplo, né? Se você não conhece a história de Sansão, dá uma procuradinha lá no livro de Juízes, no Antigo Testamento, você vai ver. Muitas vezes a gente tem esse engano que,
eu sou crente, meu marido é crente, a gente leva nossos filhos para a igreja e filho de crente, crentinho é. E, na verdade, por mais que você ensine o caminho certo, as melhores escolhas, né, o teu filho ele não está isento de fazer escolhas erradas, de tomar decisões erradas, tá certo? Por mais que você queira proteger o seu filho, a sua filha, leve para a igreja, pague o melhor colégio, dê os melhores exemplos, isso não significa que ele está salvo, tá bom? Significa o contrário, significa que ele carece de salvação, que ele também precisa ter a sua natureza humana transformada, o seu temperamento, a sua personalidade moldados, né? Até que ele se torne uma pessoa que tenha um caráter, de fato, imitador de Cristo. E isso não depende de você. Aí talvez você esteja se perguntando agora e pensando, poxa, Rebeca, então não adianta. Por mais que eu faça, por mais que eu fale, por mais que eu ensine, no final das contas, tudo que eu faço não garante nada. Agora jogou um banho de água fria. Você deve estar se perguntando agora, né? Agora a Rebeca jogou um banho de água fria na minha cabeça. O que é que eu vou poder fazer, meu Deus do céu, pelo meu filho? Né? Qual é o meu papel, então, se tudo que eu faço não garante? Bem, a Bíblia diz que nós, adultos, né, os pais e mães, os futuros pais e futuras mães, devem ensinar o caminho. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, o caminho que ele deve andar, né? Se você me permite, eu gostaria de dar 10 orientações sobre esse ensino do caminho. Como é que a gente pode fazer para ensinar o caminho? E aí essas orientações, elas têm um cunho bíblico, mas tem um cunho também científico, neurocientífico, tá bom? Então vou falar com propriedade bíblica, mas vou falar com propriedade científica também, tendo em vista que eu sou uma cientista da área, né, gente? Né? Se você ainda não me conhece, toda a minha formação acadêmica é em torno da didática, da formação de professores, da educação, das ciências, das neurociências. Então, eu acho que eu vou conseguir ajudar vocês um pouquinho, tanto os casados que já têm filhos, independente da idade dos filhos, porque cá para nós, a gente sempre olha para as crianças, independente dos filhos, né? Independente da idade, sempre como se eles fossem crianças. E a gente vai falar sobre isso também aqui ainda, tá bom? Então, sem mais delongas, primeira dica, ensine seus filhos a ter amor a Deus desde sempre. Quem tem amor, tem temor. E temor não é ter medo, temor é ter respeito. Esse conceito de Deus e do amor de Deus é bem abstrato no início para a criança, porque ela não tem uma maturidade psicológica para compreender que existe alguém que a criou, que a gerou, que cuida dela e que ela não pode ver com os olhos. Mas ela pode conviver, ela pode se relacionar, ela pode conversar, e esse alguém cuida dela, provê todas as coisas, e além de prover todas as coisas, ele provê a salvação. Então ela precisa ir aprendendo aos poucos, e essa aprendizagem começa na primeira infância, para que ela vá experimentando essa comunhão, essa intimidade, essa paternidade, né? O lugar de Deus na nossa vida, o primeiro lugar que Deus ocupa na nossa vida é o lugar da paternidade. Essa referência que nós precisamos ter, precisamos construir, de que Deus não é alguém que está lá do outro lado, longe, que não se relaciona, que não nos conhece, que não interage conosco. Pelo contrário, ele é alguém que nos escuta, que nos responde, que cuida de nós, que provê todas as coisas, que proveu a salvação, que nos quer por perto, tá? E esse amor, ele é construído, ele é aprendido na comunhão, no dia a dia com Deus, tá bom? E eu quero deixar como exemplo para você a relação de Abraão e Isaac. Quando Isaac precisou dar uma prova de fé para si mesmo, quando ele foi testado por Deus para que ele se conhecesse e conhecesse o Deus que ele servia, ele precisou levar o teu filho Isaac a sacrifício. Logicamente, não foi preciso sacrificar o Isaac, porque só Deus que fez isso, né? Sacrificou o seu único filho por nós. Mas
veja que Isaac foi e obedeceu ao pai até o fim. Se fosse preciso, teria levado a cabo até as últimas circunstâncias aquilo que Deus tinha pedido. Por quê? Porque Isaac aprendeu com o pai a ser obediente, a ter o mesmo nível de fé do seu pai, o pai Abraão, tá bom? Segunda dica que eu quero dar para vocês é: seja um bom exemplo. Como é difícil, gente. A gente fala, mas às vezes parece que é mais da boca para fora, né? Ser um bom exemplo para os filhos. É aquela velha frase que parece um pouco clichê, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Gente, não funciona dessa forma a criação dos filhos. A gente vai falar um pouco aqui sobre espelhamento, sobre a questão do reflexo. E a aprendizagem, as primeiras aprendizagens da criança, elas se dão por reflexo, né? Elas se dão por cópia imediata. Então, você pode observar um bebezinho, quando você sorri para ele, ele sorri de volta. Se ele vê uma outra criança chorando, ele chora junto. Por quê? Porque é uma forma que Deus deu a ele, é inato, né? De desenvolver a empatia. É aprendendo a olhar o outro, a observar o outro e se colocar no lugar do outro. Aí você pode estar se perguntando: Rebeca, e um bebezinho já sabe fazer isso? Já. Ele começa a desenvolver essa aptidão, essa condição de ler o outro, de interpretar o outro, ainda muito bebezinho, tá bom? Ali por volta dos seus 8 meses, 3 meses, 4 meses, é quando ele vai começando a perceber que existe um sistema de vida além dele, né? Não está em simbiose com ele, que existem outras pessoas ali ao seu redor, e aí ele vai nessa característica inata, né? Nasceu com ele, essa condição de poder se identificar com o outro e ter essa empatia. Não sei se vocês já observaram, mas uma criança normal, né? Que não tem nenhum distúrbio psicológico, nenhuma alteração neurológica, normalmente quando ela vê uma outra criança que apanhou, que se machucou, vamos dizer que uma criança de 2 anos viu o coleguinha que está com o dedinho machucado, prendeu o dedinho na porta, aconteceu alguma coisa assim, aí a primeira reação dele é pegar no dedinho dele, como se a dor fosse dele, e ele coloca na boca meio que para sentir aquela dor, né? Ele se aproxima do coleguinha, oferece um biscoito, dá um abraço, então chora com ele. Então é essa capacidade, essa habilidade de fazer a leitura do outro, interpretar a dor do outro e se colocar no lugar do outro. Isso faz parte da aprendizagem, foi uma característica que Deus nos deu, é como se fosse uma aptidão que Ele nos deu, que nos possibilita aprender melhor. E aí eu quero deixar como exemplo para vocês, né, aquele momento de reencontro que a gente tem ali no livro de Gênesis, quando Jacó reencontra o seu irmão Esaú, e depois de tantos anos vivendo longe dele, sabendo que estava todo errado, porque ele tinha fugido da sua família, da sua terra, da sua parentela, porque ele tinha roubado a primogenitura do irmão, o direito de primogenitura do irmão, então ele sabia que Esaú poderia não perdoá-lo, né? Não olhar com bons olhos o seu retorno, e ali ele se humilha diante do seu irmão, ele manda presença, ele faz de tudo, né? Para poder, no momento do encontro com o irmão, fazerem as pazes. E graças a Deus você vê ali na Bíblia que realmente acontece as pazes entre os dois, eles se abraçam e choram. E essa cena... Barulho, gente, é assim mesmo, viu? Barulho dos vizinhos. Então, essa cena, você vê que ela se repete mais na frente, quando José perdoa os seus irmãos ali, ele já na condição de superintendente do Egito, vamos assim dizer, né, braço direito do faraó, ele também tem a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, pelo que seus irmãos tinham feito com ele, tinham vendido ele como escravo, e pense aí na infinidade de coisas, de horrores que José passou, né, dos medos, dos traumas, de tudo que poderia ter sido construído ali na vida dele. E ali naquele momento ele repete um gesto que ele viu na infância, né, ou na adolescência, que foi ali o reencontro
do seu pai com o seu tio e aquele momento de perdão dos dois. Então, seja um bom exemplo, porque os seus filhos vão guardar esses exemplos para toda a vida, com certeza. Terceira dica, leia a Bíblia para ele. Ah, mas meu bebê é pequeno, só tem 1 ano, só tem meses, só tem 2 anos. Ah, não para quieto. Não importa. É importante, é interessante que você leia para ele, que você leia com ele, que você o ensine através da Bíblia. Existe uma dificuldade de se compreender o que é o discipulado, né? O discipulado é você ser discípulo de Cristo e fazer discípulos de Cristo, tá? E o discipulado não é um departamento de uma igreja, embora em algumas igrejas ele tenha esse nome, né, como se fosse um departamento específico, mas o discipulado, ele é a sala de aula da vida. Ele começa na infância, em casa, e dura a vida inteira, né? A gente vê ali em Deuteronômios capítulo 11, acho que é o versículo 19, se eu não me engano, né? Que diz que nós devemos ensinar aos nossos filhos, que são nossos primeiros discipulandos, ao deitar, ao levantar, à beira do caminho, né? Ou seja, que nós devemos aproveitar todas as ocasiões para ensinar. Como é que você vai poder ensinar os preceitos bíblicos através da Bíblia para o seu filho? É necessário que você fique parando para abrir a Bíblia toda hora com ele, ou tem uma caixinha de promessas, que eu só não concordo muito com caixinha de promessas, não. Outro dia a gente fala aqui sobre caixinha. Quem meu aluno sabe a minha opinião sobre caixinha de promessas, tá? Assim, uma coisa é você ler a Bíblia com ele, né, ter o seu momento devocional, o seu culto doméstico ali com o seu filho todos os dias. Outra coisa é você aproveitar as situações do dia a dia para ensinar, para orientar o comportamento do teu filho através dos preceitos bíblicos. Então, para você fazer essa orientação, esse discipulado, esse ensino com os teus filhos, é importante que você tenha conhecimento bíblico. Então, você, primeiro, papai e mamãe, precisa ter o hábito da leitura bíblica. É uma coisa que eu vou bater na tecla até Jesus voltar ou até Jesus me guardar. Tem que ler a Bíblia, gente. Tem que estudar a palavra. Não é só ler, abrir e sortear versículos, não. É fazer uma leitura reflexiva, sistemática, com acompanhamento de outros textos que possam esclarecer, comentários bíblicos, tá bom? Bíblia de estudo, que possa ter um comentário que esclareça algum trecho que possa te ajudar, tá bom? Então, você não vai ter condições de ensinar o teu filho se você não estudar também, não tiver o seu tempo de estudo, de aprendizado da palavra de Deus. Quarta dica, muito importante: corrija os seus filhos sempre. Não deixe passar. Às vezes a gente tá ali numa situação e esquentou a cabeça, e para não brigar, você deixa passar e termina prescrevendo ali a situação. Então, sempre que o seu filho fizer alguma coisa errada, corrija-o. Não humilhando ele na frente dos outros, tá? Humilhando ele na frente das outras pessoas. Mas chama no canto, conversa, tá? Explique exatamente o que e por que ele está errado, tá bom? É importante que você explique o que ele errou, em que ele errou, e o porquê que ele errou naquele determinado ponto, para que ele aprenda que tudo existe um porquê, não é só o que eu quero, né? Às vezes os pais têm esse costume de, não vou dizer direcionar, porque a palavra não é direcionar, mas às vezes na tentativa de ser incisivo no que quer falar, termina meio que humilhando o filho na frente dos outros, ao invés de corrigir. E naquela de impor o que você acha que é certo, o que você quer impor ali para o seu filho, você termina meio que humilhando ele e não explicando o porquê. Gente, é importante que você faça isso desde pequeno, a criança, tá bom? Se ele for muito pequenininho, chama no canto, abaixa até na altura dele, olha nos olhos, tá? E conversa, explica, procura falar usando palavras simples
que estejam ao alcance da compreensão da criança, no nível de linguagem dela, tá bom? Não adianta falar difícil, como se você estivesse pregando para uma igreja, porque não vai funcionar. Também não adianta falar na frente das pessoas, porque isso vai fazer o teu filho se sentir envergonhado, tá bom? Então, mas você pode ali conversar e dizer, olha, você está errado. Veja o que você fez. E tu está certo? Como você deveria ter feito? É assim que eu lhe ensinei? Olha o seu, vamos dizer que ele brigou com algum coleguinha, né? E o coleguinha tá... Vamos pensar assim, que ele mordeu uma outra criança, ou quebrou alguma coisa de outra criança, bateu. Veja, seu colega tá chorando, né? Você magoou, você chateou. Faça ele, apele sempre para esse lado da empatia, tá bom? Porque a empatia, a gente tem a capacidade de ser empático, mas a empatia é uma aptidão que é aprendida desde a infância. Então, é interessante você fazer ele se colocar no lugar do outro, né? E perceber quais são os limitantes que aquele comportamento gerou para ele. Então, olha, porque você não sabe se comportar, eu vou levar você para casa. Porque você fez isso, nós não vamos mais para tal lugar, né? E aí você corrigir essa criança. Eu queria ler com vocês aqui Provérbios 23, o versículo 13 que eu marquei aqui. Diz aqui, ó, não evite disciplinar a criança, tá? Então, tem gente que diz assim, mas ele não entende. Entende, tá bom? Por menorzinho que seja, vamos dizer que tem aí 1 ano de idade, e aí as pessoas às vezes não corrigem uma criança de 1 ano, porque pensa que ela não tem condições de entender. Mas se você mudar o tom de voz, se você fizer uma fisionomia que mostre que você não está contente com aquele comportamento, com aquilo que a criança fez, qual vai ser a reação da criança? Ele vai sorrir? Não. Ele pelo menos vai chorar. Ele vai baixar a cabeça, né? E aí você vai conversar. Não tá certo, filho, não pode, né? E não evitar a disciplina. Às vezes, os adultos, né, como pai, como mãe, eles ficam meio que se sentindo culpados, né? Fica com aquela coisa de, eu já escutei pais e mães dizendo assim pra mim, não, porque eu passo muito tempo fora, e se eu brigar, se eu pôr de castigo, se eu disciplinar, se eu corrigir, ele não vai mais me amar, eu tenho medo que meu filho não me ame mais, não goste de mim, não sinta a minha falta, não veja que eu sou sua amiga, que eu sou seu amigo. Gente, eu já escutei isso muito, viu? Não foi pouco não, tá? E aí o que acontece? No fundo, às vezes a criança vai crescendo com essa necessidade de chamar atenção e meio que por falta de orientação, ela tende a procurar chamar atenção pelo lado errado. Fazendo birra, fazendo pirraça, gritando na rua, arrumando confusão. E não chamar atenção pelo que ela pode fazer de certo. E isso daí, minha gente, isso daí não é culpa da criança, não. Logicamente que tem a culpa da natureza pecaminosa dela, mas a culpa disso aí é da falta de disciplina. Tá bom? Então, a Bíblia aqui nesse versículo que eu tô lendo para vocês, o versículo 13 do capítulo 23 de Provérbios, diz inclusive que se você castigar o seu filho, ele não vai morrer. Tipo assim, se você precisar castigar de alguma forma, logicamente que eu não tô aqui incentivando você a espancar o seu filho, bater no seu filho, né, gritar, agredir, não, de forma alguma, eu não estou falando isso. Mas você precisa ter ali elementos de como disciplinar, de como corrigir o seu filho, de acordo com a idade, de acordo com a condição de entendimento que ele tenha, tá bom? Sem evitar essa correção e essa disciplina. A gente tá vendo aí no mundo crianças entrando na marginalidade muito cedo, entrando no mundo das drogas, né? Vivendo uma vida irresponsável emocionalmente, irresponsável por patrimônio público. São crianças que estão crescendo sem querer estudar, sem querer se dedicar a nada,
sem querer cuidar de si, sem ter cuidado com o outro, por causa dessa ausência de disciplina, tá bom? E a Bíblia, quando fala aqui de disciplina, tá falando de correção mesmo, tá? Quero falar para vocês agora do quinto ponto, que eu já falei bastante, né? Eu falo muito, viu, gente? Vai tendo paciência aí, só quem me conhece sabe o quanto que eu falo. O quinto ponto é oriente as escolhas do seu filho. Não é fazer escolhas por ele. Logicamente que tem uma fase aí, um período aí da idade da criança que você de fato precisa escolher por ele, porque não que ele não tenha condições de escolher, mas ele ainda não sabe o que é melhor para ele, ele ainda não sabe o que é certo e o que é errado, ele ainda não entende o jogo de causa e efeito, das consequências das coisas, tá? Mas enquanto esse tempo da autonomia não chega, você vai escolhendo e orientando as escolhas dele. Como é que a gente orienta as escolhas dos filhos? Mostrando os prós e os contras, as consequências das coisas, tá? E aí, quando for possível, e começar na idade de construir autonomia e que você perceba que ele já tem condições de escolher as coisas e que isso não vai causar dano para ele, um dano moral, um dano psicológico, um dano físico, então permita que ele escolha sim, tá? Por que permita que ele escolha? Porque ele precisa aprender a lidar com as consequências das suas escolhas. Às vezes a gente, aí volta para aquele ponto que eu já falei, né? A gente fica querendo proteger o filho, a filha de todo jeito e fica a vida inteira, às vezes, tomando decisão por essa pessoa, por essa pessoa. Veja que eu tô falando agora do teu filho, da tua criança, como uma pessoa. Ele é uma pessoa. E ele tem que aprender devagarinho, com o tempo, aprender a ir lidando com as consequências das suas escolhas, tá? Então, logicamente que tudo isso aqui que eu tô falando é proporcional à idade da criança, tá certo? A gente pode fazer futuramente um outro vídeo que fale melhor das características por faixa etária, né? Quais são as características normais daquela criança dentro daquela faixa etária. Assim, quando eu falo características normais, não é falando de normalidade. Eu estou falando características gerais, o que é mais geral. Logicamente que cada criança é uma criança, cada família é uma família, cada mundo é um mundo. Mas eu estou falando daquilo que é comum para aquela faixa etária e como é que a gente pode ensinar que tipo de técnicas, de ferramentas a gente pode ensinar para tornar viável a aprendizagem naquela faixa etária, tá bom? Então, oriente o seu filho para que ele vá crescendo com autonomia, dentro dos limites, dos padrões bíblicos, mas aprendendo a lidar com as consequências das suas escolhas. Sexta dica, não passe em rosto o que você faz por ele. Não é isso que Deus faz com você. Deus fica aqui passando em rosto, dizendo assim, já fiz isso por você, fiz aquilo outro. Tá lembrado naquele dia que eu te curei, que eu te salvei, que eu te dei uma porta de emprego, uma casa. De forma nenhuma você vê Deus passando em rosto. Ele faz isso por prazer, não é porque a gente merece não, tá? Porque a gente não merece. Tudo que o Senhor faz por nós é graça. Pura graça e por amor, é favor e merecido. Se ele faz é porque ele nos ama, não é porque a gente faz por merecer, tá? Não tem nada que a gente faça que vai nos tornar merecedores dos favores, do cuidado, do amor de Deus, tá bom? Então, como eu estava dizendo a vocês, não passem em rosto, porque gratidão é uma coisa que não se cobra. Gratidão é algo que é ensinado. Se você cobra a gratidão, ela não é genuína, ela não é verdadeira, tá bom? Então, não faz sentido você cobrar a gratidão. Eu conheci uma família e os pais levavam os filhos para o colégio de carro, né? A mãe. E por levar de carro, né? Ela não queria que os filhos andassem de ônibus, ela tinha medo que acontecesse alguma coisa com os filhos e tal. E aí o que ela fazia? Ela levava os filhos de carro. Na época ela fazia faculdade, ela estudava. E ela ficava no estacionamento do colégio esperando os filhos largarem. E eu acho muito engraçado porque essa família ficava
todas as situações que tinha algum conflito em casa, alguma coisa que os filhos faziam de errado, ou o pai ou a mãe passava esse episódio em rosto. Dizia assim, eu ficava lá no estacionamento esperando você não me honra, você não me respeita, você não me obedece, e eu dediquei os anos da minha juventude a você. Eu ficava lá no estacionamento esperando você largar. Gente, isso não se faz. Amor não se cobra, nem dos filhos, tá bom? O cuidado, o zelo, o carinho, o respeito, o amor, essa sintonia entre pai, mãe, filhos, entre a família, isso é natural, isso não é cobrado, nem deve ser passado em rosto. Eu tenho certeza que os filhos desse casal nunca pediram a eles isso. Papai, olha, mamãe, me traz para o colégio de carro e fica me esperando aqui largar. Não, isso foi uma escolha dos pais. Porque os pais acharam que era mais seguro, que era melhor, não só para os filhos, mas para eles mesmos, né? Eles se sentiam mais seguros, mais tranquilos em ficar esperando os filhos, no caso a mãe, né, que ficava esperar o filho largar do colégio. Então, era um benefício para os filhos, mas era um benefício para ela também, enquanto mãe. Ela queria se sentir segura, saber que os filhos estavam perto dela, que ela estava perto dos filhos, tá? E aí, esse respeito, essa gratidão não pode ser cobrada, tá bom? Amor se conquista com amor. Gratidão a gente ensina. Ensina como, Rebeca? Lá naquele princípiozinho. Não sei se você vai lembrar, mas eu lembro bem, quando eu era pequena e alguém fazia qualquer coisa por mim, qualquer coisa. A minha mãe dizia assim, como é que faz, Rebeca? Obrigada, né? E eu fazia isso quando eu era bem pequena mesmo. De modo que eu fui crescendo e fui aprendendo, né? Ali desde a infância, a me colocar no lugar do outro e dizer, poxa, o outro não precisava fazer isso pra mim, mas ele fez. Foi uma escolha dele, então obrigada, né? Ele não tinha responsabilidade nenhuma comigo, ele não tinha obrigação, mas ele escolheu fazer, então obrigada, né? Obrigada por parar o carro para que eu atravesse, obrigada por me ajudar aqui no meu dever de casa, obrigada por dividir o lanche comigo, enfim, e infinitas outras coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, tá? Então, gratidão se aprende, mas não se passa em rosto. 7ª dica, não culpe o seu filho pelas incoerências da sua vida. Espera aí um pouquinho que agora eu vou até enxugar o rosto aqui. Coloco o óculos por causa do reflexo aqui do computador. Mas não culpe o seu filho pelas incoerências da sua vida, tá? Às vezes os pais fazem escolhas e no afã de fazer uma declaração de amor por filho, de dizer assim, fulano é minha vida, né? Fulaninha é minha vida, é o amor da minha vida, meu Deus, eu faria tudo por ela, eu faria tudo por ele. E aí coloca o peso da responsabilidade das suas boas e más escolhas em cima do seu filho. Talvez você nunca tenha parado para pensar isso. Mas vamos colocar isso aí em termos bem práticos. Vamos imaginar um casal, foi esse o exemplo que eu coloquei lá no Instagram. Vamos colocar um casal aí que os pais brigam muito. O marido, o pai no caso, né? Agride a mãe, bate nela, grita, quebram as coisas em casa, né? Proíbe essa mulher de trabalhar, por exemplo. A gente conhece casos assim. Com certeza você aí também conhece. E aí, essa mãe, num momento de suposta declaração de amor, vira para o filho ou para a filha e diz assim, ai, meu filho, eu te amo tanto. Eu só aguento tudo isso aqui por tua causa. Se não fosse por você, eu já tinha ido embora. Como é que esse filho, essa filha vai se sentir? Para pensar aí. Ele vai se sentir culpado. A primeira coisa que vai passar na mente dessa criança é eu não devia ter nascido. Porque se eu não tivesse nascido, a minha mãe não estava com ele. Ela tinha ido embora. É uma questão de raciocínio lógico, é matemática. Se ela tá com o meu pai, que é um agressor, minha causa, logo eu não deveria existir, porque eu amo minha mãe.
Eu quero que ela esteja bem. Eu quero que ela seja feliz. Então, no final das contas, ele vai canalizar para ele essa situação e vai se sentir culpado por existir. E no final das contas, essa criança não tem culpa da escolha que você fez. A escolha do cônjuge é nossa, não é de qualquer outra pessoa. Então, quando você fala coisas desse tipo para o teu filho, só faço isso por sua causa, só fiz isso por você, ele vai se sentir culpado. Então, sempre que você quiser dizer ou demonstrar amor pelo seu filho, não relacione isso a alguma circunstância ou alguma escolha sua. Ou então ele vai carregar essa culpa, esse peso por muitos anos na vida. Até ele atingir uma idade madura para compreender de que ele não é culpado pela sua história de vida, veja quantos danos você não pode ter causado aí na vida do teu filho, da tua filha. Tá? Então, por favor, não relacione o seu filho, a sua filha, às escolhas que você faz, tá bom? 8ª dica, tá tenso, né, gente? Eu imagino aí que a tua cabecinha deve estar tensa. Quando eu lancei esse tema lá no meu Instagram, eu coloquei no meu Instagram pessoal, e de antemão eu vou dizendo, né, o meu Instagram pessoal é pessoal. Só tem pessoas que eu sigo, amigos, pessoas próximas. Eu não adiciono alunos, nem adiciono desconhecidos. Mas para isso eu tenho o meu Instagram do Não é Autoajuda, é Ajuda do Alto. E esse é aberto para quem quiser me seguir, tá bom? Porque lá é mais voltado para essa questão mais do meu ministério, do meu trabalho, de aconselhamento, de educação cristã. E tá aberto para todo mundo. Então, se você quiser, quando eu coloquei se você quiser, ó, é tão tenso o assunto que eu até me perdi no que eu estava dizendo, mas quando eu coloquei esse tema lá no Instagram, as pessoas até comentaram dizendo assim, poxa, é um tema polêmico, é um assunto polêmico, né, porque as pessoas têm opiniões muito particulares a respeito dessa relação pai e filho, né, também é um tema que traz muitos achismos, né, as pessoas têm essa forma particular de ver a relação pais e filhos, mas aí eu não estou querendo de forma alguma trazer aqui uma reflexão minha particular, tá bom? Eu estou falando com base desses 20 anos trabalhando com educação cristã, tanto secular, nas escolas e nas faculdades, quanto educação cristã na igreja, escola dominical, seminário, né? E, enfim, na minha vida como um todo, na minha experiência, né, também de vida. Então, mesmo sendo um assunto polêmico, eu não estou trazendo opiniões minhas. São conselhos que a gente pode encontrar menção a eles nas escrituras, tá bom? E aí, a 8ª dica está relacionada ao item anterior. Cuidado com o que você diz ao seu filho. Cuidado com o que você demonstra para ele. A sincronia emocional entre os pais e os filhos vai se refletir na vida inteira dele enquanto adulto. Basta você olhar para você. Pense na sua história de vida, na forma como você foi criada, as coisas que você ouvia da sua mãe, do seu pai, o quanto isso repercute na imagem que você tem de si mesmo, do que você acredita que merece. Às vezes a gente está numa situação de vida difícil e não consegue sair daquela situação porque no fundo a gente não acredita que merece coisa melhor. Não acredita na nossa capacidade de, por exemplo, voltar a estudar, de, por exemplo, conhecer outras pessoas, de, por exemplo, se descobrir uma outra profissão. A gente se acha velho demais, né? E às vezes todos esses achismos que nós temos sobre nós mesmos está relacionado ao que a gente escutava quando criança, dos nossos cuidadores, tá bom? Então, a empatia
eu estava falando para vocês, essa capacidade de entrar no sentimento do outro se constrói na primeira infância, pela forma como os adultos, em especial os pais, reagem às necessidades e às atitudes do seu filho. Esse filho vai interpretar as tuas reações e é a partir dessa interpretação que ele vai aprender a expressar ou não os seus sentimentos, a reagir ou não às ameaças da vida. Então, vou dar um exemplo bem bobinho. Vamos pensar aí no mundo que a gente está vivendo agora, em que os pais passam o tempo inteiro agarrados no celular, olhando as redes sociais. Aí aquela criança está ali do teu lado. Mamãe, 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 mãe, pai. Querendo atenção, querendo chamar a tua atenção, querendo ser ouvido. E você não está dando atenção. Qual é a leitura que essa criança vai fazer? Pensa aí comigo. Ele vai pensar, eu não tenho importância. Eu não mereço ser ouvido. Eu não mereço atenção. O que eu tenho para falar não é importante, porque as pessoas que eu acho que são mais importantes na minha vida não julgam que o que eu tenho a dizer, que o que eu tenho a falar, que o que eu tenho a pedir é importante. E eles vão crescer com esse sentimento e com essa mentalidade. E aí vão ser crianças que vão ser apáticas. Não vão reagir numa situação de abuso, por exemplo. Quando eu falo de abuso, eu não estou falando só de abuso sexual, não. Estou falando de relacionamento abusivo. É um outro assunto que a gente pode vir falar depois. Tá? Tenho muita história para contar aí sobre relacionamento abusivo. Mas ele não vai saber como reagir. Vai ser maltratado, vai ser humilhado, vai ser humilhada, vai ouvir coisas negativas, vai ser agredido e vai agir com apatia para aquela situação, como se merecesse só aquilo. Tá? E isso daí vem de uma má interpretação que a criança vai fazer da tua negligência enquanto pai, enquanto mãe. Então, é sério. Eu sei que eu tô falando muita coisa, mas tá acabando, tá? Só 2 dicas. 9ª dica, que está relacionada com tudo isso aí que a gente tá falando. Não terceirize a educação dos seus filhos. Ninguém vai substituir você. A televisão não substitui, os vídeos, os filminhos, Netflix, internet, TikTok. Nada disso substitui você. A escola não substitui você. A igreja não substitui você. Os tios, os avós não substituem você. Os vizinhos não substituem você. A babá não substitui você. Ele vai refletir na vida em sociedade aquilo que ele vive em casa com os pais. Ou com as pessoas que servem como pai e mãe. Que são essa referência, são esse modelo, esse espelho. Então, por favor, dê atenção ao seu filho. Escute, converse. Eu conheço crianças de 4, 5 anos que já estão passando por quadros depressivos, dizendo que a vida não vale a pena, que não gosta de viver, que ninguém conversa comigo em casa, ninguém me escuta, ninguém me entende. Minha gente, esse tipo de conflito a gente escutava dos adolescentes na minha época, na época que eu era adolescente. Hoje a gente está escutando de crianças de 4, 5, 6 anos, isso é grave. Porque os pais não estão dando atenção. Talvez você esteja dizendo, poxa, Rebeca, mas eu passo o dia inteiro na rua trabalhando. Aí eu te pergunto, até que ponto está valendo a pena todo o dinheiro? Você está ficando mais rico? Né? Todo esse dinheiro está valendo a pena? Você vê a sua família, o seu legado, porque o teu legado é a tua família, não é a tua herança financeira. É a contribuição maior que você pode deixar para a sociedade, a continuidade, a sua continuidade, e a sua continuidade são seus filhos.
Então, o que você está refletindo nessa relação com os seus filhos? O que você está espelhando para eles imitarem? Aí a gente vê aí crianças muito novinhas nas redes sociais, suscetíveis a qualquer tipo de circunstância, porque às vezes, não estou dizendo em todos os casos, mas na grande maioria os pais não supervisionam o que os filhos fazem. Os pais, para terem um pouco de sossego no que querem fazer, deixam os filhos nos celulares, na internet, à mercê de péssimos exemplos de vida, de conduta, de valores, de respeito ao próximo. E aí vão crescendo crianças, futuros adolescentes, futuros adultos, sem nenhum pingo de responsabilidade, sem responsabilidade emocional, sem autoconhecimento, sem conhecimento de si, sem empatia pela dor do outro, pelo que o outro passa. Uma geração que está pobre e carente de inteligência emocional, não sabe lidar com os seus sentimentos, não sabe reagir ante os sentimentos dos outros. Uma geração de mimimi, não tem estrutura para reagir diante de uma traição, diante de um abandono, porque se desestabiliza. Não consegue recomeçar, não consegue seguir em frente, porque fica culpando os outros, não consegue gerir os seus próprios sentimentos. Dica 10 para a gente terminar, porque os filhos crescem, né, gente? Eu não poderia falar de paternidade, de maternidade, sem falar da adolescência. E aí eu deixei a última dica, a gente vai fazer um outro vídeo depois, se você quiser, coloca como sugestão aí nos comentários, um vídeo falando só sobre a adolescência. Mas quando o teu filho for adolescente, você vai precisar mudar um pouco a estratégia da tua correção. Mas você não pode desistir de corrigir ele, tá bom? Ele precisa ser corrigido, ele precisa ser ensinado. Mas agora você precisa usar mais argumentos para corrigir esse filho. Mais argumentos e orientar com argumentos. Rebeca, eu vou corrigir com argumentos e orientar com argumentos. Não, ele tem que me ouvir, ele tem que me obedecer. Gente, não funciona assim. Porque na adolescência, não sei se você se lembra, que você passou por essa fase, né? A gente já tem uma impressão, porque a nossa habilidade de subjetividade já está bem aguçada, já está bem desenvolvida, então a gente tem a impressão de que só a gente consegue entender o que a gente está passando. Logo, os nossos pais, como são adultos, não conseguem nos entender. É como se eles nunca tivessem passado por aquilo, né? E o pior é que a gente age como se nunca tivesse passado por aquilo mesmo. Tá? Então, isso precisa mudar. Como é que você vai mudar? Use a Bíblia e fale abertamente sobre os assuntos. O filho, a tua filha já tem condições de entender quais são e quais serão as consequências dos atos e das escolhas que eles fizerem, tá? Não adianta bater de frente sem diálogo, porque ele vai te burlar. Ele vai dar um jeito de pular o muro das tuas condições e fazer o que quiser fazer. Então não vai adiantar brigar, não vai adiantar bater de frente, também não adianta gritar. Até porque, psicologicamente falando, quem grita para se ouvir e para ser ouvido. E se tem a necessidade de ser ouvido, é porque, no fundo, o seu argumento não é suficiente nem para ele mesmo. Não sei se eu estou conseguindo me fazer compreender, mas é como se fosse assim. Eu estou gritando porque nem eu mesmo acho que o meu argumento é suficiente para convencer. Então eu preciso me alterar. Eu preciso me impor. Eu preciso dar uma de galo de briga, assim, inflar o peito e me impor. Tá? Então, quem grita demonstra que não tem argumento, porque precisa gritar para ser ouvido.
Então compreenda uma coisa, se o teu filho errar, e ele vai errar, a melhor forma de você ensiná-lo é você permitir que ele assuma a consequência do que fez. O teu papel é orientar, é corrigir, disciplinar. Lembra ali da infância que você foi ensinando? Você foi ensinando ele a construir autonomia, você foi ensinando ele a construir autoconhecimento, a saber lidar com as suas emoções, inteligência emocional, a saber ter empatia, se colocar no lugar dos outros, né? A orientar as suas escolhas de acordo com a palavra de Deus. Mas se depois de tudo isso o teu filho vier a errar, e ele vai errar porque é normal, faça com que ele assuma o que fez. Esse tem sido um dos grandes erros dos pais de adolescentes. Qual é esse erro? Arcar com a consequência do que o filho faz. Vamos pensar numa situação bem drástica. Você tem um filho aí de 12, 13 anos. E essa criança, da próxima vez eu trago um lencinho para me enxugar. E essa criança, vamos imaginar aí uma situação bem terrível. Essa criança engravidou. Conhece casos assim, Rebeca? Conheço. Você orientou, você ensinou, você fez tudo isso aí direitinho, mas o teu filho pulou o muro do teu cuidado e engravidou. Ou ele engravidou uma menina, ou a menina engravidou. E agora? O que é que os pais fazem? Vão estimular o aborto? Vão pegar a criança para criar? Vão dar a criança para alguém? Rebeca, o que você quer que eu faça? Permita que o teu filho e a tua filha crie essa criança. É duro, né? Logicamente que você vai estar ali para dar orientação, para instruir, para ensinar. E isso que eu tô falando não é regra não, tá bom, gente? Cada caso é um caso. Mas às vezes é melhor a gente permitir que o nosso filho aprenda a lidar com as consequências do que ele faz, para que ele tenha a oportunidade de amadurecer e não cometer os mesmos erros. E carregar a culpa, o medo, a angústia desses erros também, pelo resto da vida de adulto. Tá? Uma hora os filhos crescem, eles têm que crescer. Não vai adiantar você brigar, nem gritar, nem se impor a vida toda. O seu papel é disciplinar, corrigir, ensinar, orientar de acordo com a palavra. Ensinar eles a fazer as suas próprias escolhas, a ter autonomia. E principalmente ensinar eles a lidar com as consequências das suas escolhas. Isso faz parte do processo de amadurecimento, de crescimento. Tá bom? É um grande erro arcar com os erros dos filhos. Eles precisam amadurecer. E aí, já que a gente está falando desse fato agora, de amadurecimento, de crescimento, eu quero deixar uma dica bônus. Porque os filhos também se tornam adultos, não é verdade? O filho e a filha se tornam adulto. E os pais continuam olhando para aquele filho, para aquela filha, como se ele tivesse 5 anos, como se fossem crianças. Deixe o seu filho viver a vida dele. Deixe ela viver a vida dela. Você vai poder sempre dar as suas opiniões do alto de toda a sua experiência. Você sempre vai achar que pode dizer o que quer dizer. Né? Com toda a sua experiência, achar que dizer o que ele deve ou não fazer é o melhor a ser feito. Eu conheço casos de mães que dominam tanto o filho ou a filha que até hoje os filhos adultos com mais de 30 anos ainda decidem sobre o que o filho deve ou não comer, onde o filho deve ou não trabalhar, com quem o filho deve ou não namorar. Inclusive,
Se o filho deve ou não cortar o cabelo. Acredita numa coisa dessa? Um absurdo, né? Filhos adultos casados cujos pais ainda delimitam até o corte do cabelo. Gente, isso não é bíblico. Quando eu falo aqui de esses exemplos que eu estou dando, são famílias cristãs, tá? Evangélicos. Eu sou evangélica também, eu sou cristã, tá bom? Pra você que não sabe, não percebeu ainda, sou crente. Gente, isso não é bíblico, tá? Esse domínio sobre a vida adulta do teu filho, da tua filha, não é bíblico. A Bíblia diz que o homem, né, o filho vai deixar pai e mãe. Esse deixar não é abandonar os pais à própria sorte, não. Não visitar mais os pais, não ligar, não procurar saber se está vivo, nem nada. Não estou falando disso. Tá bom? É ter a sua própria vida, é ter autonomia na vida, seguir o seu caminho, fazer suas escolhas. Isso inclui a vida profissional, a vida amorosa e a vida espiritual também, porque a salvação é individual. Lembra a tua parte? A tua parte você já fez. Depois de adulto, o filho vai seguir o seu caminho. Você precisa entender que você já fez a sua parte, se é que você fez, né? E daí pra frente agora é com ele e Deus, é com ela e Deus. Mas e agora, Rebeca, eu vou perder o controle? Gente, quem tá no controle de todas as coisas é Deus. Deus é que não perde o controle de todas as coisas. Nós perdemos sempre. Aliás, nós não temos o controle de absolutamente nada. Só das nossas escolhas. As nossas escolhas de vida aqui. Tá? Seu papel enquanto pai e mãe é orar, é dar consolo, ouvir, apoiar quando eles pedirem apoio, opinar quando eles pedirem ajuda, opinião, orientar quando eles pedirem orientação. Porque depois de adultos, eles já sabem julgar o que querem e o que não querem para a vida. O teu tempo de criar já passou. Não parece, mas os seus bebês já cresceram. Cresceram. E você tem que ficar feliz por isso. Porque essa é a herança do Senhor. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Isso significa dizer que os filhos, por mais que você gere, por mais que você crie, por mais que você faça tudo isso que eu já falei, eles não são seus. Eles são de Deus. O teu filho e a sua filha, os seus filhos, são de Deus. São herança do Senhor. Foi Ele que escolheu você para ser pai e mãe. Foi Ele que escolheu você para isso. Para gerar e cuidar. Mas os filhos não são seus, os filhos são dele. Então entrega os teus filhos ao Senhor. Confia no Senhor, que Ele está cuidando de tudo. Ele não perde você de vista, Ele também não perde os seus filhos de vista. Tá bom? Deus te abençoe e se esse vídeo fez sentido para você, se foi bom, se foi importante para você, eu queria que você curtisse aí no YouTube, para que o YouTube, eita, quase que não sai, ele perceba que foi importante e aí recomende para outras pessoas e você pode também encaminhar essa mensagem para outras famílias, tá bom? Seja um abençoador de famílias, assim como você está sendo abençoado também através desse vídeo, tá? Fica com Deus e até a próxima.